Olá, amigos. Alexandre Carvalho. Está se aproximando a grande manifestação do dia 7 de setembro. Uma manifestação que com certeza ditará os rumos desse Brasil que a gente tanto sonha e que a gente quer. Nós teremos dois caminhos. Um é o de voltar a sermos comandados, governados pelas mesmas pessoas que tentaram destruir e quase conseguiram esse país, através de um governo de corrupção, de roubos, de desvios e de uma série de atitudes que nós sabemos aonde chegaram. E outro caminho é o de dizermos, é o de exigirmos, é o de transformarmos esse Brasil no país que ele tem tudo para ser e que nós merecemos. Eu fui dar uma olhada no caderno de tese do PT. Ele foi feito num congresso que aconteceu em Salvador no ano 2015, no primeiro semestre de 2015. Já naquela época, eles começaram a colocar as coisas de forma aberta. Eles não escondiam mais. O controle à mídia, o controle ao povo de forma geral, ao tolher da liberdade, a toda a busca de ideais que aqueles comandantes sempre tiveram em sua mente. Nesse caderno de teses, eles deixam claro o que hoje eles vêm dizendo também abertamente. Quem não se recorda do discurso do Zé Disseu, quem não se recorda da célebre frase do presidente do TSE, que disse que eleição não se ganha, se toma. Só que de 2015 a 2018, muitas coisas fugiram aos controles dele. Todos os escândalos de corrupção, as coisas que vieram à tona, né, fizeram a população do Brasil enxergar. Eles, em 2014, na reeleição da Dilma, tiveram a certeza de que eles tinham poder e que ninguém os tiraria mais. Graças a Deus, né, a proteção divina sempre colocando as mãos em cima desse país. De 2015 a 2018, muita coisa aconteceu. A Dilma foi empichada e, principalmente na eleição de 2018, eles não contavam com o fenômeno Bolsonaro, que explodiu, que cresceu, que nos conquistou e que falou o que nós queríamos falar. Então veio a eleição de 2018 e eles ainda contavam com todo o esquema que eles armaram ao longo desses 30 anos. Eles contavam com órgãos sob o seu controle e principalmente contavam com o TSE, órgão que faz e fiscaliza as eleições. Só que a votação em Bolsonaro ela foi tão grande, tão maciça, foi muito maior do que os 57 milhões de votos. Na minha opinião, Bolsonaro ganhou no primeiro turno, mas vamos passar por cima disso. E no segundo turno, apesar de tudo que eles tentaram, não conseguiram tirar a eleição do Bolsonaro. Ganhou o presidente que iniciava ali uma mudança na história desse país. E chega-se a um momento crucial de nossas vidas. Nós sabemos que eles querem voltar ao poder. Eles estão fazendo de tudo. Eles têm um apoio imenso, principalmente dessa mídia nojenta,
que transmite inverdades, que desinforma o povo brasileiro e que passa informações falsas, sempre tentando distorcer o governo de Jair Bolsonaro. Mas graças a Deus, mais uma vez, a grande população brasileira, a grande massa do povo, enxerga em Bolsonaro a sua salvação. A esquerda está de todas as formas buscando retomar o poder. E o 7 de setembro ele será um marco, porque nessa grande manifestação que o país prepara, nós vamos ter sim que dar novos rumos. Nós vamos ter que ser firmes, bastante conscientes do que a gente corre o risco e do caminho que a gente na realidade quer seguir. Então, a importância da presença de cada um de vocês, seja onde vocês residirem, é fundamental. Vocês têm que ir às manifestações e se preparem, porque essa não é uma manifestação de algumas horas. Essa não é a manifestação de um dia. Esse é um processo que pode durar dias. Não sabemos quanto. É difícil prever o que pode acontecer. Mas nós temos que ter bastante consciência de que o outro lado também se prepara. Que o outro lado tem meios que eles construíram ao longo desses anos para tentar fazer de tudo para retomar o poder. E cabe a nós, brasileiros do bem, patriotas, as pessoas que querem que o respeito à família, à pátria, ao Deus, à liberdade prevaleça sobre tudo e qualquer coisa. Temos que estar preparados, porque, infelizmente, podemos viver momentos nunca vividos nesse país. É muito importante a presença e o que nós vamos transmitir, não para o Brasil, mas para o mundo. Nós vamos transmitir que queremos liberdade, que queremos respeito, que queremos construir o nosso futuro. Nós não queremos ditadura, nós não queremos socialismo, nós não queremos comunismo. Então essa mensagem tem que ficar clara para o mundo todo. Então vamos fazer faixas com datas, termos principalmente em inglês e em português, é evidente, porque o inglês a gente sabe que o mundo inteiro fala. Então essa mensagem ela tem que ser passada. Deveremos ter canais do exterior transmitindo ao vivo, principalmente os atos de São Paulo e de Brasília. Então nesses atos nós temos que ser firmes, fortes e decisivos para que esse país continue no seu crescimento, na construção da base que vai nos trazer esse futuro que tanto merecemos. Aqui em Recife, nós vamos ter a partir das 10 horas da manhã a saída da carreata em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Imbiribeira. Em paralelo, nós vamos ter uma manifestação na padaria Boa Viagem, em frente à padaria. Essa manifestação vai se deslocar até o segundo jardim da Avenida Boa Viagem, onde recepcionará a carreata, num grande ato, numa coisa enorme, que vai transmitir também que Recife está junto com o Brasil nessa luta e nessa incansável guerra que nós temos que vencer. Saia de casa, participe, traga a família. Todas as nossas manifestações
foram feitas na paz. O que eles chamam de ato antidemocrático são o que vemos o outro lado fazer, que depredam, que destroem patrimônio público e privado, que agridem. Não é o nosso caso. O nosso caso sempre foi feito dentro da lei e da ordem. No entanto, estejamos preparados para defender o país, defender o Brasil, defender a nossa liberdade, que é a coisa mais importante que nós temos em nossas vidas. O presidente Bolsonaro tem dito isso em praticamente todos os seus discursos. Vamos dar a ele a força e vamos passar para ele o que deve ser feito. Ele conta com o povo brasileiro. Eu venho pedir a todos que nós acreditemos e confiemos no nosso presidente. Ele sabe o que faz. Evitemos solicitar intervenção militar, artigo 142, que não vem ao caso. O que nós temos que defender é o país. O que nós temos que defender é o governo. E o que nós temos que defender é a nossa liberdade. E esse recado tem que ser dado, repito, para o mundo inteiro. Previnam-se, tenham mantimentos em casa, porque as ações que teremos em defesa do Brasil também contará com a força do agronegócio e dos caminhoneiros. E nós sabemos o quanto dependemos do trabalho desses heróis que cruzam esse país para nos trazer alimentos, os gêneros que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, eu conto muito com a participação de vocês. Não vamos ficar em casa. Nós temos que estar nas ruas, unidos, fortes, transmitindo tudo o que a gente precisa transmitir em termos do que nós defendemos. E nós defendemos esse país. Nós defendemos esse governo que está fazendo o que o povo quer. E nós temos que deixar bastante claro esse apoio que estamos dando a esse governo para a construção do país que nós merecemos. Muito obrigado a vocês pela atenção. Nós nos encontraremos lá, dia 7 de setembro. Nós estaremos juntos nesse país inteiro, quer seja em São Paulo, Brasília, Rio, a Bahia, onde quer que seja. E aqui em Recife, nós contamos com a presença de todos para fazermos uma grande manifestação. Pode ser a última. Depende muito de nós. Depende de você. E eu lhe encontro e conto com você lá. Obrigado pela atenção e um forte abraço.